A rádio que faz a sua cabeça. Onde Deus está, eu sinto o cheiro de vitória. Onde Deus está, eu vejo bênção toda hora. Onde Deus está, eu vejo... Você acompanha agora, diretamente nos estúdios Santa Clara, o programa Deus Proverá. Produção e apresentação, Daiane Claro. Meu Deus proverá, sua misericórdia não faltará. O meu Deus proverá, sua misericórdia não faltará. A rádio que faz a sua cabeça. Muito boa noite, paz e bem. Você está ouvindo agora o programa Deus Proverá. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nesse momento vamos agradecer a Deus pelo dom das nossas vidas, por nós estarmos aqui mais uma noite no programa, que nós podemos parar um pouco do nosso dia, na nossa noite, poder ouvir a palavra de Deus, poder refletir sobre essa palavra, trazê-la para a nossa vida, para o nosso coração e sentir esse amor tão grande de Deus por nós. Possamos agradecer por Nossa Senhora estar conosco, por ser a nossa mãe, intercede por nós e leva até o coração de Jesus tudo aquilo que nós precisamos. Possamos agradecer pela nossa família, pelo nosso trabalho, pelo dia que nós tivemos hoje, pelas alegrias, pelas tristezas, pelos desafios, pelas dificuldades, pelas vitórias. Tudo isso é graça de Deus. Tudo isso, se nós colocarmos no coração de Deus, se transforma em algo muito bom para as nossas vidas. Que possamos agradecer por termos um Deus que nos ampara, que cuida, que está sempre conosco, que nos corrige quando é necessário, chama a nossa atenção, que nos coloca no caminho novamente, no caminho dele. Porque isso nós precisamos também. Precisamos sim sempre nos voltarmos para Ele. E isso Ele nos convida a todo instante, todos os dias. Que possamos nesse momento também ser um momento de exame de consciência, em que nós paramos para pensar como foi o nosso dia, aquilo que não foi muito legal da nossa parte e que a gente precisa melhorar, que a gente precisa mudar, que a gente precisa buscar fazer de uma forma diferente. Possamos pedir essa graça ao Senhor que nos ajude para que nós possamos mudar aquilo que precisa ser mudado, converter o nosso coração naquilo que ainda precisa ser convertido. Que possamos nesse momento pedir a ação do Espírito Santo sobre a nossa vida, sobre o nosso coração, sobre o nosso entendimento, para que, ouvindo a palavra do Senhor, nós possamos compreender o que Ele vem nos falar nessa noite, que possamos acolher o que Ele vem nos falar essa noite e que possamos vivenciar a palavra dEle em nossas vidas. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos nossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Hoje, o evangelho do dia está em Lucas, no capítulo 4, versículos de 31 a 37. Lucas 4, 31 a 37. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Muito bem, nós estamos aí no mês de setembro, comecinho do mês, e esse mês de setembro na nossa igreja, ela é voltada para termos um olhar mais atencioso para a nossa palavra, para as escrituras, para a Bíblia, porque esse é o mês da Bíblia, é o mês dedicado à Bíblia na nossa igreja. Nós iremos celebrar no dia 30 desse mês, dia de São Jerônimo, aquele que fez a tradução da Bíblia, do grego, do hebraico para o latim, e celebramos o dia dele no dia 30. Portanto, nesse mês de setembro, nós celebramos o mês da Bíblia. Na verdade, para nós católicos, para nós cristãos, a Bíblia deve ser sempre algo assim que não podemos deixar de lado. Não podemos assim lembrar da Bíblia somente no mês de setembro, mas tem que ser algo para a nossa vida no dia a dia, durante todo o ano. Ela tem que ser fundamental para nós, porque nela contém a palavra de Deus. Nela Deus fala conosco. Deus se manifesta em nossa vida por meio da palavra. Nós nos alimentamos da palavra de Deus, faz com que a nossa fé seja mais firmada no Cristo. Portanto, nós precisamos da palavra de Deus. Por isso é tão importante na Santa Missa a parte da liturgia da palavra, assim como a liturgia da palavra, assim como a liturgia eucarística também é muito importante para nós, porque nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Jesus Cristo, mas também nós nos alimentamos da sua palavra. Não podemos participar da mesa da Eucaristia sem participarmos da mesa da palavra de Deus. Então, a mesa da palavra de Deus, no momento em que nós sentamos e ouvimos as leituras, ou depois no momento onde nós estamos em pé, ouvindo a aclamação do Evangelho, todos esses momentos são muito importantes para nós. Nós ouvimos, precisamos ouvir, precisamos acolher, precisamos
ter no nosso coração de uma forma muito aberta, né, para acolher essa palavra e depois vivenciá-la. Ela precisa dar frutos na nossa vida. Não pode ser somente assim, eu ouvi e achei bonita. Não pode ser uma história, porque não é uma história contada. Mas a palavra, como diz, né, na Sagrada Escritura, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela é transformadora na nossa vida. Por isso que nós precisamos ter um coração aberto, um coração que acolha. Porque assim ela vai ser viva dentro de nós, ela vai ser eficaz e ela vai se transformar, ela vai ser transformadora, no sentido que nós iremos mudar de vida, nós iremos mudar aquilo que precisamos mudar e nós iremos dar testemunho de Deus, da palavra dele para as pessoas. Às vezes não é nem com palavras, às vezes nem precisa ser, mas com a própria vida. É isso que é o mais importante. A nossa vida precisa falar de nós, não de nós, mas precisa falar de Deus. As pessoas precisam sentir a presença de Deus. Precisam sentir que algo ali tem diferente. Precisam sentir que Jesus toca o seu coração, toca a sua alma, no momento em que nós chegarmos em algum lugar, no momento em que nós estivermos com as pessoas. Precisa fazer diferença no mundo. Porque se não fizer diferença, não tem sentido nenhum falarmos que somos cristãos, né? Como eu já disse outras vezes aqui mesmo no programa, sermos cristãos é darmos continuidade à missão de Cristo, a missão que Cristo nos deixou aqui na Terra. E olha que responsabilidade nós temos. Olha que comprometimento nós temos, nós precisamos ter. Olha como nós precisamos ser fiéis. Isso é algo muito importante. Por isso é preciso sempre ter essa intimidade com Cristo. Por isso é preciso todos os dias termos esses momentos de oração, momentos de nos colocarmos na presença do Senhor, momentos de ouvirmos aquilo que Ele tem para nos falar. Depois nós pedimos, é preciso nós pedirmos isso a Ele. Dai-me a graça de Senhor de ser fiéis à sua palavra. Dai a graça, Senhor, de conseguir viver a sua palavra. Dai-me a graça, Senhor, ser testemunha viva do seu amor no mundo de hoje. Bom, hoje a palavra nos fala, né, que Jesus tinha descido lá para Cafarnaum, uma cidade da Galileia, e ali ele ensinava aos sábados. E para os judeus, né, o sábado não era dia para isso. E mesmo assim, Jesus ele ia nos sábados. O mais importante era cumprir com a missão a qual ele foi chamado. Ele não estava abolindo a lei, ele até fala isso em um dos evangelhos, um trecho do evangelho, mas ele dá sentido à lei. Portanto, ele estava lá no meio do povo e ensinava. E com tudo aquilo que Deus ia pedindo, ele explicava, ele ensinava com amor, com misericórdia, com justiça. E a palavra nos fala que as pessoas ficavam muito admiradas com os ensinamentos de Jesus, porque ele falava com autoridade. Falar com autoridade é falar aquilo que a gente vive. Por isso que naquela época, Jesus ele condenava muitos fariseus pela atitude dos fariseus, porque os fariseus eles eram hipócritas. Os fariseus eles falavam muitas coisas, mas eles não viviam. Eles cobravam muitas pessoas, mas eles não viviam aquilo. E isso não é falar com autoridade. Mas falar com autoridade é isso que Jesus fazia.
É isso que Jesus faz hoje na nossa vida quando Ele fala conosco. Falar com autoridade é falar daquilo que a gente vive. Por isso que nós todos somos chamados a dar testemunho, porque nós somos discípulos missionários de Jesus Cristo. Mas para isso é preciso a gente viver primeiro a palavra, para que a gente possa falar com autoridade. As pessoas irão perceber isso, porque senão vai ficar uma pregação muito vazia. Vai ficar uma coisa que a nossa boca fala, mas o nosso coração não vive aquilo. E isso não muda a vida de ninguém, isso não transforma a vida de ninguém. Aí, continuando aqui da palavra, nos fala que na sinagoga havia um homem possuído por um espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Olha que o demônio sabe quem é Jesus. Ele reconhece que ele é o Santo de Deus. Ele sabe com quem ele está falando. Então não basta na nossa vida a gente só conhecer. Conhecer assim, por como se fosse uma história. Jesus é aquele que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que Nossa Senhora deu à luz a um filho, que foi escolhido por Deus, que o Espírito Santo a fecundou e que nisso veio Jesus, o Salvador, passou por essa terra, teve a sua vida pública, cumpriu a sua missão de passar pelo Calvário, pela crucifixão, morreu por cada um de nós e nos trouxe a vida eterna, nos trouxe a salvação. Não pode ser uma história em que nós sabemos a história, nós conhecemos, sabemos quem é Jesus e pronto. Não. Porque se for para conhecer, até o demônio conhecia. Ele sabia quem era Jesus. Sabia exatamente quem ele era. Então, nós precisamos conhecer o coração de Deus. Nós precisamos saber aquilo que Deus quer para nós. O que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a sua vida. A gente precisa conhecer no mais íntimo do coração de Jesus. A gente precisa descobrir algo novo todos os dias. Porque, como eu falei, a palavra ela é viva, ela é nova na nossa vida, ela se renova. E Jesus, Ele faz isso conosco. Se renova na nossa vida. E para isso a gente precisa conhecê-lo cada vez mais. Cada vez mais. Saber quem Ele é. Saber o que Ele quer de mim. Saber o que Ele tem feito na minha vida. O que Ele pode fazer mais na minha vida. Jesus, com toda a sua autoridade, Ele fala, cala-te e sai dele. Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. E todos se espantaram, fala a palavra. E ficavam comentando: que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade, poder, e eles saem. E aí no finalzinho do evangelho fala que a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. As pessoas já estavam conhecendo aquele que já estava fazendo muitas curas, muitos milagres, que estava expulsando demônios. As pessoas já estavam vendo quem Jesus era. Mas aí também tem uma questão que a gente precisa se perguntar. Eu só estou acompanhando Jesus de longe, só estou vendo assim o que ele está fazendo, ou eu quero estar ali junto com ele, ou eu quero entregar a minha vida a ele, ou eu quero caminhar junto com ele. E mais, eu quero fazer aquilo que ele fez, aquilo que ele faz. Se olhar para Jesus e ver assim, ele é obediente, eu quero ser obediente como ele. Quero viver a pobreza como ele. Quero viver a castidade como ele. Eu quero renunciar a tudo, assim como ele fez, de renunciar a tudo, renunciar a sua vida. Eu também quero. Eu preciso fazer isso.
Ou quero ficar só de longe vendo aquilo que Jesus está fazendo e pensando, isso aí é para outras pessoas, para mim não. Para mim isso não serve. Não, ser discípulo missionário de Jesus Cristo não é isso. Mas é entregar a nossa vida por Ele, por Jesus Cristo, pelo Evangelho, pela nossa igreja. Hoje no Salmo nos fala assim que o Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei? Temos que ter isso muito claro na nossa vida, de que Jesus é o Senhor das nossas vidas e Ele é a nossa luz. Ele é a nossa salvação. E por isso eu não preciso ter medo de nada. Por isso eu não vou me deixar levar por outras coisas. Não. Eu vou caminhar com Jesus Cristo. E Ele que vai iluminar esse caminho. Ele que vai me conduzir. Ele que vai me orientar. Ele que vai transformar o meu coração naquilo que precisa ser transformado. Muitas vezes, quando nós optamos por outras coisas na nossa vida e nos enchemos com tantas coisas desse mundo e deixamos Jesus de lado, a gente se sente assim. Quando a gente olha para nós mesmos e vê assim tantas decisões que nós tomamos errado, a gente muitas vezes se sente fracassado. A gente se sente para baixo. A gente sente que não tem mais força. Mas eu vou te dizer uma coisa. Quando a gente decide voltar para Deus e tem uma determinada decisão no nosso coração, é o próprio Jesus que nos levanta. É o próprio Jesus que nos pega pela mão. É o próprio Jesus que ilumina os nossos passos. O próprio Jesus que nos conduz, e nós temos forças nele para caminhar, para continuar caminhando, para dar testemunho da vida dele para as pessoas. É o próprio Jesus que vai nos levantar. Hoje, se você se sente triste, abatido, até mesmo fracassado por alguma coisa, se você se sente assim, eu fraquejei na minha fé, eu não consegui dar testemunho, eu não estou conseguindo ser fiel, peça graça a Deus, para que Ele te ajude, para que Ele te dê forças, para que você olhe para si mesmo e veja o valor que você tem, porque você é filha de Deus. E você pode se voltar para Deus. Você pode pedir perdão a Deus. Você pode recomeçar. Porque com Deus a gente sempre tem uma nova oportunidade. Para isso a gente precisa querer, a gente precisa ter no nosso coração esse desejo. E a partir do momento que a gente tem esse desejo, a gente fala para Jesus, eu quero, eu vou te seguir. Ele nos pega pela mão, como eu falei. Ele mesmo nos levanta e caminha junto conosco. Que hoje você possa refletir sobre essa palavra, que você possa querer ser mais e mais íntimo de Jesus, deixando com que Ele possa guiar os seus passos na sua caminhada de fé. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe nessa noite, que tenhamos uma semana muito abençoada por Jesus, que Nossa Senhora nos proteja. Nós permaneceremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Uma boa e santa noite, paz e bem.
amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Deixa Deus te levantar hoje. Talvez você está fraco, caído, mas Deus é aquele que, não importa a situação que você esteja, Ele estende a mão para você e te levanta de novo, filho. Levanta, levanta. Eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, eu te levantarei, eu te levantarei, filho amado, filho querido, filho querido. É Deus quem te fala. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes, filho amado. A rádio que faz a sua cabeça. Onde Deus está, eu sinto o cheiro de vitória. Onde Deus está, eu vejo. Você acompanhou diretamente dos estúdios Santa Clara o programa Deus Proverá. Produção e apresentação Daiane Claro. O programa Deus Proverá é exibido todas as terças-feiras às 20h30, aqui na Rádio Cristo Jovem. Meu Deus proverá, sua
tua misericórdia não faltará. A rádio que faz a sua cabeça.